Olá pessoal, estamos aqui retornando na nossa semana, hoje terça, 22 de janeiro, com o tema Criação, um tema bíblico, e hoje eu vou ler o verso áureo porque a lição de terça de jovens promete. Quase 5 páginas de lição. Então vamos lá. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É com você aí, parceiro. O que é que nós temos aí? Na lição de jovens, temos por título Maravilhoso Demais. Logo nós poderemos começar lendo o texto que está lá em Apocalipse 4:11, que diz o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Nós vimos que no primeiro livro da Bíblia vem falando e vem trazendo o nosso Deus como Criador. E também no último livro, agora em Apocalipse, nós vemos que mais uma vez dá foco a essa questão de Deus Criador. Tenho certeza que não seria, se não fosse de suma importância que nós entendêssemos isso, que nós tivéssemos isso como foco principal, não estaria assim durante toda a Bíblia, inclusive no primeiro e no últimos livros. A partir do momento em que nós aceitamos a história de um Deus como Criador, esse conhecimento afeta todas as faces da nossa vida. Porque a partir do momento que nós sabemos que Deus nos criou, que Deus criou nossos amigos, que Deus criou a natureza, enfim, nós passamos a ver todas essas coisas de um ponto de vista diferente. E isso faz com que nós valorizemos mais, que nós tenhamos mais atenção e mais apreço por todas essas coisas. Nossa autoestima precisa ser ajustada por essa compreensão. Porque Deus ele tomou um tempo para nos criar e para criar todas essas coisas que Ele nos deu. Nós vimos lá que desde o Éden Ele nos deu os vegetais para que nós pudéssemos nos alimentar. Então Ele se preocupava com cada um de nós. Antes mesmo de nos criar, Ele já estava preocupado conosco. Por meio dessa criação, logo após a criação, Deus nos deu um presente. Primeiro Ele nos deu o presente do mundo, de todo esse mundo que Ele nos deu. E segundo, a questão do sábado, como nós já vimos falando, que foi um presente que Deus nos deu. Além da nossa cidade, mas um presente para que nós possamos ter assim uma comunhão maior com Ele. Então nós precisamos, Ele sabia que nós precisávamos desse sábado para ajustar o nosso foco, porque durante toda a semana nós estaríamos na correria e muitas vezes mudando o foco da nossa vida. Mas o sábado é o momento onde nós voltamos nosso foco para o Deus, para esse Deus Criador, para reconhecer o seu poderio diante de nossas vidas, diante de nosso ser. E lá em Êxodo 31:13 ele diz o seguinte: isso, no caso os sábados, será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que eu os santifica. Então, ele já aqui nos mostra, né, que ele nos criou e que ele mesmo preparou o sábado para que fosse santificado e para que fosse um sinal, né, entre nós e ele. E o fato de compreendermos e apreciar essa criação dele fortalece a nossa fé, por saber que Ele nos ama de uma forma tão grande, que Ele criou todo esse planeta, criou tudo isso aqui para nós e deixou tudo prontinho antes mesmo de nos criar. Ou seja, ao criar o planeta Ele já estava pensando em nós. É um amor maravilhoso, né? E se pensarmos bem, né? O que é um dia diante de todo esse amor que Ele tem por nós? O que é para nós separar um dia? Principalmente por ser necessidade nossa. Mas muita gente acha, pô, vai ter que ficar um dia todo em comunhão com Deus. Tão maravilhoso isso, né? Tão maravilhoso poder desfrutar dessa comunhão com Ele. Outro ponto que a lição traz é a questão lá de Jó, como nós comentamos ontem. Que Deus interroga Jó, né? Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Deus, além de mostrar para Jó que Ele foi o Criador, que Ele mostrou tudo aquilo, Ele dá uns vislumbres de quão intricadamente o mundo foi criado. Ou seja, ele mostra, se você ler Jó 38, você vai ver que ele mostra pontos importantes, pontos minuciosos da criação, que ele nos criou. E ele, ao mostrar isso para Jó, ele estava mostrando também para todas as gerações futuras, inclusive para nós, que nós pudéssemos assim notar o quão foi cuidadoso em nos criar, né? Algo muito interessante é que nós observamos ao ler Jó
que Deus é maior que tudo. É maior que o pecado, é maior que Satanás, é maior do que a natureza, é maior do que nós. Deus é maior que tudo. Nós vemos também lá no verso 31 a questão do... Ele fala da constelação de Órion. Então nós vemos que muito tempo depois que a ciência vai descobrir isso. Ou seja, esse Deus, ele já... Nós vemos... Isso aí já faz com que nós percebamos a veracidade da Bíblia. Porque foi algo muito antes da ciência conhecer, ele já apresentava. Então, nós notamos que aquele Deus de antigamente é o mesmo Deus de durante toda a Bíblia, é o Deus que está conosco agora, que nos permite e nos aceita como adoradores, meros adoradores, né, para adorar esse Deus que é poderoso, que é amoroso e que nos aceita todos os dias, né? Pois é, sobrou quase nada para a lição de adultos. Mas o interessante é que hoje realmente a lição de jovens teve um link bom, porque a lição de adultos ela justamente fixou na questão do livro de Jó. Como o Carlos já falou, Jó, o capítulo 38, de 1 a 21. E é muito legal que você leia Jó 42, de 1 a 6, que é a oração final de Jó. Em suma, o que a lição de hoje traz, uma mensagem muito bonita, muito interessante do seguinte. Jó, nós conhecemos a sua história. No momento em que Jó falou que está escrito em Jó 42, de 1 a 6, Jó estava sentado nas cinzas, sofrendo, com doenças, tinha perdido seus filhos, tudo isso. E naquele tempo ele estava com um questionamento muito angustiado em seu coração. Mas aí Deus revelou para ele tudo isso, toda a sua criação, todas as suas maravilhas. O que isso quer dizer para nós? Hoje, quando nós estivermos com os nossos questionamentos angustiantes, com as nossas preocupações tão grandes, tão imensas, oh Deus, tão assim, desse jeito, a Bíblia e a lição nos convida para nós olharmos as características da criação de Deus. Porque assim nós ficaremos tão maravilhados com tudo que Ele fez e veremos que Ele tem cuidado de nós. Não dá para entender o seu amor, não dá para entender tudo isso. Por isso já ficou sem palavras. Disse, olha Senhor, eu chego e estou envergonhado de ter questionado. E quero dizer que o Senhor sabe o melhor para nós. Se Ele fez tudo isso para nós, quando você estiver triste, quando estiver chateado, quando estiver abatido, angustiado, olha a criação de Deus. Tem uma resposta maravilhosa lá, está dizendo assim, olha, eu te amei desde o início deste mundo e eu estou cuidando de você. É isso aí, pessoal. Até amanhã.